principalmente nessa questão da nossa avaliação, da nossa prova. O tema 1 e 2, na verdade, é fisiologia. Então, assim, físio e imuno, né? Eu não vou levantar perguntas na prova, o que é prostaglandina? Lógico, isso para farmacologia. Esses são conceitos que vocês precisam saber para entender o medicamento, mas não é algo que vai gerar uma pergunta direta em relação a isso. Então, eu vou ter. Agora eu posso ter dentro de uma pergunta falando sobre esses temas. E aí, se você não sabe, você já perde a conexão da questão. Mas os mediadores inflamatórios, prostaciclina, prostaglandina, não sei o que é isso, então eu já não consigo entender a questão. A pergunta vai ser de farmácia, mas a introdução da questão você já consegue entender. Então, esse é o grande problema. Se a gente tem que ir, resgatar, dar uma olhada e ter um mínimo de compreensão para poder responder as questões. Então, isso eu coloquei para vocês. Dentro do processo lá, do primeiro tema, que está ligado à questão de transmissão, modulação e percepção da dor, e alguns autores trazem condução também como uma das etapas, o que a gente precisa mais compreender realmente é a questão de modulação. Então precisa dar uma olhada na parte de modulação, que é o que mais nos interessa, porque os medicamentos eles interferem muito na questão da modulação. Exemplo, o opioide, que justamente ele consegue gerir, né? Fazendo a modulação da dor, fazendo com que não aceita a mesma intensidade de dor, no processo de percepção. Então é algo muito importante. Eu consigo entender porque o antidepressivo ele tem alguma ação sobre, né? Se eu sei que a serotonina também é uma substância inibitória, ela tem uma função ali. Então a gente entende porque o pessoal está falando dos antidepressivos. Né? Então, essa parte eu preciso dar uma olhada, eu preciso fatiar e eu preciso entender. Né? Qual que é a função da serotonina na modulação da dor, qual que é a função da glicina, qual que é a função da noradrenalina, quais são as funções dos peptídeos opioides, qual que é a função do ácido glutatírico. Né? Então, são todos neurotransmissores que têm funções inibitórias. E da mesma forma, entender também o que são as substâncias excitatórias, porque são elas que vão estar fazendo o contrário. Né? São elas que vão estar potencializando, né, esse potencial de ação para que ele chegue e ele seja percebido, né, a nível do sistema nervoso central, né, principalmente na nível do córtex. Então, eu tenho o glutamato, né, que é um transmissor de via rápida, excitatório extremamente importante. Então, eu tenho que entender esses dois passos. Okay? Depois dos mediadores da resposta inflamatória, cascata do ácido araquidônico, a gente precisa entender o seguinte: dentro da cascata do ácido araquidônico, lá no final, a gente tem o que nós chamamos de produção de euprosanóides ou prostanóides. Então, eu tenho substâncias que foram produzidas através dessa cascata e elas têm funções, principalmente dentro do processo inflamatório, mas outras funções também importantes, né, para equilíbrio mesmo fisiológico, né, nosso. Mas dentro da resposta inflamatória, cada molécula daquela produzida ela tem uma função específica. Por exemplo, qual que é a função do provoxano? Ele é produzido a partir de quem? Em quais células, em quais tecidos, né? Por exemplo, a função do provoxano, ele é um mediador formado a partir do ácido araquidônico, a ciprofloxacina consegue produzir esse provoxano, ele consegue fazer um equilíbrio dentro do processo tanto de vascular, questão de vasoconstrição de dilatação, mas ele também está envolvido na agregação das plaquetas. Então a gente tem produção de provoxano na plaqueta para gerar agregação. Então, a partir do momento que eu sei todo o contexto fisiológico dessa substância, aí eu falo assim, ó, se o paciente usa ácido acetilsalicílico, o ácido acetilsalicílico com inflamação de tromboxanadores, qual será a consequência disso? Se ele tiver agregação plaquetária, eu não vou ter agregação plaquetária, então eu diminuo a capacidade de coagulação. Então ele tem uma função como se fosse um anticoagulante, né? Porque ele é um antiagregante plaquetário, ele inibe o processo de agregação plaquetária. É isso? Então, mas para ter esse conceito, primeiro eu tenho que entender para que serve o tromboxano, não é assim? É a mesma coisa, prostaglandina, mesma coisa. Eu tenho que entender qual é a função da prostaglandina, onde ela é sintetizada, o que ela sinaliza. Então, exemplo, prostaglandina ela sinaliza dor. Exemplo, a dipirona, o paracetamol tem uma função sobre dor e controle de febre, porque justamente lá a OX3 consegue sintetizar a prostaglandina, no sistema nervoso central, principalmente. E aí, esses medicamentos diminuem essa prostaglandina, diminuem a sinalização de dor, e aí consegue controlar, né, o centro lá que regula a temperatura. E aí tem a temperatura diminuir. Então, esses fatores, eles sempre partem daquilo que é fisiológico, daquilo que gerou um problema patológico, e depois a gente entender como o medicamento ele vai se comportar. Mas para isso vocês têm que olhar, não, fala de prostaglandina, prostaciclina, leucotriena, tromboxano, ciprofloxacinas, qual que é a função de cada um. A gente tem anti-inflamatórios específicos de leucotrienos. E os leucotrienos, exemplo, paciente asmático, às vezes, usam fármacos que estão relacionados ao leucotrieno. O que é asma? É um processo? O que é asma? É um processo inflamatório? Todo encharcado lá por causa de células migrando local, liberando um monte de toxinas, toxinas, e aí gera todo o processo inflamatório. Então, muitas vezes, tem medicamentos para asma que são inibidores de leucotrieno.
E aí, limite a obedece a migração de células para o local. Aí eu consigo regredir, né, a minha questão da informação que está acontecendo. Né? E aí, obviamente, eu tenho uma resposta. O que o corticoide faz com as máquinas? Regredir informação em locais diferentes. Porque uma coisa é o corticoide, ele age em um local, e o inibidor de leucotriena age em outro local. Entendeu? Então, por isso é importante a gente ver um a um, certo? O tema 3, ele está relacionado à semiologia, então é algo que vocês já estudam, né? Só para a gente linkar a importância de avaliar a dor do paciente para a gente saber o que a gente prescreve. Então, vocês entenderem onde, né? Por quê, né? E a intensidade. Então, onde é a dor? Está localizada onde? Né? Ela está sentindo qual fator? Né? O paciente está sentindo dor porque ele já foi diagnosticado com gota, como diástolo na articulação. Então, eu já tenho um diagnóstico, já sei o porquê, né? Aí eu vou verificar a intensidade da dor, o que ele já utiliza, para mim poder fazer um manejo com uma prescrição adequada. O paciente ele sente dor constante cefaleia porque já foi diagnosticado, ele tem enxaqueca crônica. Então, o que eu posso fazer? Qual que é a intensidade? Né? Para eu poder saber qual fator produzir. Então, o manejo de classificação da dor está relacionado com a escala e com a escala, né? A escala da dor e a escala da dor. Então, a gente avalia duas coisas para a gente poder chegar no medicamento adequado para aquela situação daquele paciente, né? Aí os outros temas, assim, aí a farmacologia, que não vai estar centrado, né? Que a gente precisa, né? Primeiro, gente, eu preciso responder algumas perguntas. Primeiro, qual a diferença estrutural dos AINES? Então, os AINES, eles são classificados de acordo com sua estrutura química. Então, esse é o primeiro conceito. Os AINES, eles são classificados de acordo com a sua estrutura química. Exemplo, o celecoxib, ele está dentro de que classe de AINES? O celecoxib. Ele é um seletivo. Aí vocês me deram uma outra forma de classificar. Vocês estão classificando de acordo com a seletividade e não de acordo com a estrutura química. Vocês estão entendendo? Vocês acertaram, mas vocês me deram outra forma de classificação. Não foi essa a pergunta que eu fiz. Se eu falasse assim para vocês, o celecoxib, classificando ele de acordo com a sua seletividade, ele é seletivo, não seletivo ou parcialmente seletivo? Ele é seletivo. Ele é da classe não seletivo. Aí eu volto a pergunta de novo. De acordo com a sua estrutura química, ele é em qual classe? Os coxibes, não é? Então lá nos coxibes eu tenho etracoxib, celecoxib, então ele é um coxib. Exemplo, o meroxicano, de acordo com a sua estrutura química, ele é em qual classe? Ele é um moxicano, né? O ácido acetil salicílico ele é em qual classe? Ele é um salicilado. E assim por diante. Então isso está condicionado à estrutura. Isso está condicionado à estrutura química. A semelhança é estrutural. Essa é uma forma de classificar os AINES. A segunda é a seletividade. A seletividade, vocês vão ver que as perguntas sobre seletividade elas vão ser muito diretas, porque os autores eles se contradizem em algumas situações de seletividade. Porque você busca um autor, às vezes ele, o diclofenac é seletivo, não, ele não é seletivo. Tá medicamente seletivo. Então, existem algumas variações de conceito. Né? Quando a gente pega, às vezes, artigo, também existem algumas variações de conceito. Porque eu gosto de colocar assim, os seletivos são os coxibes. As exceções que a gente tem de seletivo, fora os coxibes, é o meloxicano e a nimesulida, que a gente fala que eles são parcialmente seletivos. É o que mais se aproxima do coxibes. É o meloxicano e a nimesulida. O restante, eles são todos seletivos. Né? Eles não têm seletividade. Então é mais ou menos assim que a gente diferencia, né? Que é a forma melhor de a gente conceituar. Então esse é o primeiro ponto. Conceituar os AINES de acordo com seletividade e questão estrutural. Depois, indicação clínica. Exemplo, se eu tenho uma dor articular, será que todos os AINES eles têm a mesma indicação clínica para dor articular? Ou eu tenho alguns AINES que eles são mais específicos para esse perfil de dor? Se eu tenho lá um paciente com uma inflamação de orofaringe, a diabetes mais mole, que a gente fala, né? Será que quais são os anti-inflamatórios que são mais específicos para isso? Se eu tenho um paciente que ele está sentindo dor, ou ele tem um processo inflamatório, mas ele tem gastrite, o que é restringe? Né? Esse paciente que já tem uma gastrite e uso de anti-inflamatórios. Se eu tenho um paciente hepatopata, quais são os fármacos que muitas vezes eu tenho que deixar em segunda, terceira escolha por causa da hepatopatia do paciente? Se é uma criança, né? Se é um idoso, né? Quais são as restrições que esses medicamentos podem trazer? E aí eu já não tenho mais como primeira escolha, eu passo a ter um cuidado em relação à utilização. O paciente que tem uma probabilidade maior de sangrar, de ter um sangramento, quais são aqueles que eu vou evitar? O contrário, pacientes que têm uma maior probabilidade de gerar um trombo, uma trombose, quais são os medicamentos que eu evito? Então, para todas essas perguntas, tem respostas. Beleza? E é isso que na hora que você vai prescrever, dentro da tua anamnese, você deu todas as informações do paciente, você vai adequar uma prescrição de acordo com todas as histórias dele. Olha, professor, é uma gestante. E ela utilizou um anticoncepcional combinado oral por muito tempo. Então, ela tem um maior risco de trombose. É isso? Anticoncepcionais aumenta a probabilidade de TVP, trombose venosa profunda. Então, é um paciente que isso aumenta o risco de trombose. Se você pegar um anti-inflamatório, quais são os anti-inflamatórios não esteroidais que aumentam o risco de trombose?
professor, não sei, mas eu já anotei essa pergunta e eu vou buscar, porque eu sei que o senhor pode cobrar de mim. Beleza, é isso que você está fazendo. Ela não essas perguntas. Por quê? Se o paciente tem um alvo de trombose, eu vou usar um seletivo, um poxímetro? Não. Eles aumentam demais o risco de acidentes cerebrovasculares, cardiovasculares, né, de formação de trombos, danos renais, inflamação de trombos. Tá? Então, assim, é uma classe que eu já não tive. Ó, professor, o paciente tem um risco maior de sanamento, já está utilizando anticoagulante. Usar o máximo de salicílico, né, que é o inibidor de trombocano, então é um grande risco. Né, então eu já tenho que evitar, certo? Se o meu paciente tem uma gastrite, eu vou evitar dipirona, ela causa gastrite, eu vou evitar indometacina, ela causa gastrite. Você tem, né? Então eu já sei os fatos que eu evito. Se o paciente é adulto e ele tem hepatopatia, eu vou evitar doses altas de paracetamol. Então, tudo isso eu vou, né, sempre trabalhando na prescrição. Beleza? A gente quer saber, por exemplo, se o senhor quer saber quais áreas aumentam o risco de trombose, por exemplo, aí o senhor quer saber em relação à classe estrutural ou se o senhor quer em relação à classe, mas não o nome do medicamento. Tem um monte. A classe não, nós vamos falar dos nomes, tá? A gente vai começar a se adequar com os nomes de cada medicamento. Tipo, eu tenho que saber, no paciente tem hormônio, eu tenho que evitar de classe, não, a gente vai falar o nomezinho mesmo, você vai guardar. Como é que você vai receber medicamento pra mim quando eu for no seu consultório? Entendeu? Não, vai dar pra mim. Pessoal, a gente só tá sendo uma carga, tá com um monte de coisa. Eu nem sei vocês. Beleza, pessoal? Pessoal, assim, o que eu acho bem interessante, na hora da apresentação de vocês já perceberam que às vezes vocês não conseguem nem pronunciar o nome do medicamento? Como é que você vai conseguir guardar ele, não é isso? Pode ser que eu já sofri na minha vida. Não, é verdade, Que maravilha. isso é a função do professor, né? Para isso que nós estamos aqui, para ajudar a vida de vocês, cortar caminho. Mas depois, a gente tem que entender assim, ó. Eu já falei para vocês, eu sempre acho aula de bases farmacológicas de medicina um negócio muito louco. Por quê? Para vocês só tem sentido se for clínica. E aí, que é básico, perde sentido. Então, por isso que a próxima aula vai ser uma aula estritamente clínica, né? Sentido. Paciente sensato, eu falo para o professor, vamos prescrever clofenaco, 50 miligramas de 8 horas por 5 dias. Por quê? Aí a gente vai conversar sobre isso. Tá? Então a gente tem que entender o que eu vou fazer, né? É o mínimo. Apesar que a nossa disciplina não é clínica, não é farmacologia clínica. Mas é o mínimo que a gente pode fazer para começar a dar um pouco de sentido para vocês, para quem estudar esse monte de nome chato, né? Porque eles têm sentido. Tá? E aí na próxima aula eu vou colocar aqui para vocês os principais, quais são os fármacos mais rotineiros hoje. Porque alguns que a gente acaba não usando muito mais, né? Hoje eu quase não uso mais endovena-cina, né? O fármaco quase não uso mais. Então a gente vai ver o que é mais rotina na pediatria, o que é mais rotina, né, em pacientes adultos, né, as restrições que a gente tem. Exemplo, eu uso nimesulida com crianças, a gente vê a prescrição, parte de coração do professor de farmacologia, do médico, prescrevendo nimesulida para o bebê, e eu vejo direto. Eu peguei várias vezes, não dispenso. Agora o que acontece? Eu não dispenso, o cara vai na próxima farmácia, vocês conseguem comprar, e lá as comigo, arrebenta com o filho dele lá. Não tem necessidade alguma, não existe justificativa. A gente tem que entender sempre assim, ó, o médico ele tem liberdade de prescrição. Liberdade de prescrição, beleza? Vocês têm que guardar isso. É ato médico, está no ato médico. O médico tem autonomia em sua prescrição. Então, exemplo, professor, não está prescrito na bula nada, eu posso ir lá, eu, médico, ir estabelecer um protocolo de tratamento e lá e fazer? Pode. Você está fazendo um tratamento que nós chamamos de off-label, né? Um tratamento fora da bula. Pode. A Covid foi o que mais teve. Só que tudo que a gente faz gera-se o quê, gente? Consequências, né? Você tem que fazer, depois você vai ter que justificar por quê. Então, exemplo, a Clara vai lá e prescreve nimesulida com um bebezinho de 2 anos. Eu, Rogério, sou farmacêutico, eu não sou médico. Eu vou falar, doutora, olha aqui pra mim, esse medicamento, tá vendo aqui na bula, ele tá promoção, pediátrico e adulto. Só que pediátrico tem de 12 a 14 anos. Ele tem 2, de 12 para 2 é um abismo. Então, não é indicado para ter 2 a 2, eu vou sugerir para a senhora, eu não estou mandando lá, o farmacêutico manda, né? Ele sugere. E ele tem poder para sugerir, certo? Então, eu já vi médico chegar para mim, mas você não pode falar que eu posso, né? Claro que eu posso, às vezes tem mais medicamento que você. Então, não entra no meu quadrado, não, eu vou ficar depois, né? Então, eu tirei muito medicamento, eu não posso fazer medicamento, não posso interferir na sua clínica, mas o medicamento eu posso. Então, eu vou sugerir, sugestão para você, ó, diclofenaco resinado, ibuprofeno. Se não for um edema, uma coisa, você pode passar paracetamol. Paracetamol para recém-nascido não é tóxico, como é para adulto. Porque o recém-nascido não consegue converter o paracetamol em metabólico tóxico, olha que maravilha. Então, bebezinho, ele pode tomar paracetamol tranquilamente. Você está entendendo? Então, o farmacêutico te sugere um monte de coisa, você escolhe. Você tem autonomia, você é o médico. Você tem autonomia da decisão. Aí a Clara olha assim para mim, ó, você não sabe de nada. E eu vou prescrever o que eu quero prescrever. Aí eu vou falar, beleza, doutor. Agora o senhor sabe que só vai fazer sua vacina aqui para mim.
vai justificar, e eu vou justificar do lado, a senhora vai carimbar, eu vou carimbar, eu fiz a minha orientação, a senhora se que acha melhor. Beleza? Aí lá na frente, a criança vai lá e começa a ter um amigo de lei e a gente responsabilidade. Tem responsabilidade da minha parte, você tá entendendo? Então essa é a relação entre o farmacêutico e o médico, é uma relação realmente desse controle em relação ao uso racional de medicamentos. Então sempre o médico tem que tomar muito cuidado, é aquele negócio do super-herói, grandes poderes, grandes responsabilidades, os desenhos da Marvel fala. Então o médico tem que entender que ele tem um poder sobre a prescrição clínica absurdo, mas esse grande poder de autonomia é uma responsabilidade por trás, porque a responsabilidade depois é botar o seu carro como a doutora, claro, né, a médica, então todo mundo vai atrás dela depois, não é isso? Então a gente tem que sempre tomar cuidado. Toda vez que foge da bula, tome cuidado, a bula te dá um respaldo, porque a bula teve um cientista por trás dela, teve um farmacêutico na indústria por trás dela, teve um visa por trás dela, e esse povo pode estar junto com você. Aí você tá lá, todo mundo abraçadinho dentro de um conceito. Você foge disso e faz diferente, é você e você. Se você não tem um artigo científico publicado, uma nota técnica publicada, uma sociedade medicamente defende sobre essa questão, é você e você. Beleza? E essa foi a maior discussão dentro da pandemia, né? Que muitos médicos optaram em fazer esses protocolos que a autonomia tem. Aí depois tem a responsabilidade por trás. Então esse é o ponto. Que a gente precisa aí sempre estar avaliando, lá em relação a medicamentos. Assim, quem conhece a medicina é a bula, eu já fui uma rica. Aí, por exemplo, sou médico, eu prescrevo uma medicina. Lá na bula fala que dá até cardíaco, dá até infarto. Aí eu prescrevo, por exemplo, eu sei que pode dar isso e acontece infarto, entendeu? Não, você não tem responsabilidade sobre isso. Isso aí é um evento adverso que pode acontecer. Então, se é um evento adverso que pode acontecer infelizmente, o que se pode fazer, exemplo, o médico ele avaliou, você avaliou os riscos. Agora, o que você tem que tomar muito cuidado em relação a isso? Vou fazer um exemplo prático. Eu sou com a minha mãe. Eu fui com a minha mãe ao médico, lá em Dobre. Obviamente não vou falar um mas uma colega médica de Dobre. Porque a minha mãe sempre sofreu de obesidade mórbida. E aí ela estava em Portugal, eu falei, vamos aproveitar que a senhora está aqui, vou te levar no Dobre. Gostaria de ouvir um opinião dela, uma avaliação pra gente ver. Aí eu imaginei que a gente ia lá no Dobre, né? Um monte de hormônio, aí sabendo disso, eu já tinha feito tudo. Já fiz T3, T4, TCH da minha mãe, fiz tudo. Aí perfil hormonal, eixo, CPH, fiz tudo. Trabalhava no laboratório na época, eu já adiantei e já fiquei com esses exames guardados. Aí se ela falava esses exames, doutora, já fiz. Aí eu ia falar, né? Eu sou farmacêutico e tal. Mas aí a médica não pediu exame, simplesmente ela olhou para minha mãe e tal, ciclotramina. Beleza? Ela olhou e ciclotramina. Professor, como ela chegou nesse conceito de prescrever uma ciclotramina só pela obesidade dela? Gente, me perdoe. Isso meu filho de 5 anos que veio estudando todo dia no cara, ele sabe fazer. Você tem que olhar para uma pessoa dele e saber que ciclotramina ajuda. Agora, minha mãe é cardiopata. Minha avó tinha 5 estentes, né? Minha família é toda cardiopata. Minha avó é negra, minha mãe é negra e todo Deus sou hipertenso. Meus 2 irmãos são hipertensos. Todos nós ganhamos de presente do Papai Noel hipertensão. Isso é a nossa herança. Então, ela não questionou isso, minha mãe. Não, fez pressão, não perguntou. E o que está escrito, doutor? Na bula da ciclotramina, primeira coisa. Causa cardiopatia grave. Pacientes cardiopáticos, pelo amor de Deus, passe longe disso. Você está entendendo? Aí é uma falha. Porque você não associou a clínica do seu paciente com o que a bula está dizendo, pacientes cardiopatas, extensão. Você está entendendo? Agora, se ela não fosse cardiopata, show, você prescreveu. Se aconteceu alguma coisa, infelizmente, é aquele 0,00000 lá que vai ser um problema com o medicamento, que é droga. Exemplo, você prescreveu dipirona para mim, eu desenvolvi síndrome de Stevens Johnson. Você tem culpa, não. Infelizmente, o professor Rogério está lá na estatística de 0,000 que vai ter síndrome de Stevens Johnson. Síndrome de Taylor, adenosclose, osteopenia, um monte de coisa. Está lá na bula da dipirona. Beleza? Não tem que estar alguém com o computador aí. Alguém consegue abrir para mim, por favor? Coloca assim, ó, bula, novalgia, bula técnica. Ou se você coloca assim, ó, bula profissional de saúde, novalgia. Só pra gente ter bula bula tem que ser bula profissional de saúde, tá? Tem que ser bula profissional de saúde, não pode ser bula do paciente. Então só a gente continua. Vocês entenderam a diferença, pessoal? Então a diferença é eu não olhar a clínica e prescrever, e a clínica do paciente me restringir a prescrever. Outra coisa, eu prescrevo, olhei a clínica, prescrevi e infelizmente aconteceu um evento. O cara tem um choque anafilático. A maioria dos medicamentos a gente pode gerar choque anafilático. Vou fazer uma pergunta para vocês, ó. Vou fazer uma pergunta bacana, clínica, já. Por que muitas vezes o médico ele indica o paciente tomar paracetamol depois de vacina? Você for lá vacina criança, principalmente criança, beleza? E foi lá vacinar, pegou lá as 2, 3 vacinas, coitadinho, tá lá todo, baleado, e aí o médico fala assim, ó, pra mãe, se ele tiver febre, se começar a sentir muita dorzinha, reclamar febre, dá paracetamol pra ele. Por que o médico não passa de pirona, gente? Por que o médico opta pelo paracetamol e não passa de pirona? Porque pode para criança do meu padrão.
Ó, gente, essa informação não tem na literatura, tá? Dificilmente o livro fala sobre isso. Por que os bebês podem utilizar o paracetamol? Ele não funciona nada, tá? E aí as pessoas muitas vezes acham que o paracetamol é tóxico para todo mundo, tá? Mas a gente não tem mal de fenol bebê, né? Vem uma seringuinha, colorido, tudo bonitinho. Para criança de 2, 4, 5 meses pode utilizar o paracetamol. E aí, da dipirona? Também não tem, pessoal. Normalmente a literatura não fala. A dipirona é uma substância extremamente alergênica. Ela desencadeia hipersensibilidade. Certo? Quando nós utilizamos uma vacina, ela gera o que no organismo da pessoa? Uma resposta inflamatória, sim ou não? Sim. Se ela não gera a resposta inflamatória, ela gera uma glicose, não é isso? Então, exemplo, imagina que você está desencadeando uma resposta imunológica, inflamatória, para gerar a produção de plasmócitos, de anticorpos, né? E ao mesmo tempo você administra uma substância alergênica, você vai potencializar isso, né, no organismo. Exatamente. Então você não vai, nesse momento, né, tentar introduzir nada no paciente que seja alergênico. Então eu evito de dipirona. Nesse caso eu opto pelo paracetamol. Então sempre tem um porquê, não é isso? Conseguiu achar? Ele achando aqui, a gente já vai entrar em outro conceito, já para a gente explicar que eu preciso de vocês em relação aos áreas. Pessoal, quando a gente pega, por exemplo, dipirona, ela não vai classificar como ion, ela é mais analgésico externo, então dipirona e paracetamol. Quando a gente olha na caixinha deles, qual que é a taxa de advertência? O que está escrito lá? Vocês lembram? Pode precisar, não tem problema não, pode dar no pai Google, né, Salvador. Coloca assim, ó, Novalgina, aí você coloca na imagem, Google Imagem, e vê a imagem lá, o que está escrito na taxa de advertência? Olha, meu amigo, pouco viciado medicamente, eu estava vendo aí. Esse aí, acima de 3 meses. Mas assim, aquela tarja no meio, não tem aquele negócio parecendo a tarjazão assim? Amarelo? A tarjazão que aparece assim no meio? Aí você fala que você precisa saber o que o pessoal dá informação pra vocês aí. Ó, a menina aqui já achou. Tem tarja, menina? Não tem tarja. Então ela já acabou de falar pra gente, ó, dipirona, paracetamol não são medicamentos tarjados. O que isso significa, professor? Não depende de vocês, para a pessoa ter acesso. Então precisa de pressão médica. Beleza? Então, dipirona, paracetamol são MIPs. Anota no caderno. Porque quem não souber o que é um MIP, merece um cascudo. Coloca seu caderno na sua vida, MIP, tudo mais isso. Aí você vai colocar no só. Medicamento isento de prescrição médica. Isso que é um MIP. É uma classificação da Anvisa. A Anvisa tem uma lista de MIPs. O que são MIPs? Medicamentos que não necessitam de prescrição médica. Exemplo, eu quero um xarope lá, eu quero uma guaifenazina. Não precisa de pressão de médico. Eu quero um Broxol. Não precisa de pressão de médico. Você está entendendo? É isso aí. É isso que é condicionado. Ah, eu quero dipirona. Precisa de pressão de médico. Ah, eu quero um sonizal. Não precisa de pressão do médico. Vocês entenderam? Então são medicamentos, isentos e hipoclé. Eu quero tomar uma, vou usar o hipoclé. Só para dizer que eu não vou ferrar com meu filho. Só para dizer que a minha bebê com a consciência tranquila. Vai morrer do mesmo jeito que você morre. Pessoal, então vamos lá. Entendeu? O MIP, nos Estados Unidos, eles chamam de OTC. Então, dependendo lá do autor, da literatura que você está lendo, lá vai estar assim, OTC. Tá? É a mesma coisa, né? Mas eles são todos os livros que estão relacionados mais à parte do eles colocam como OTC. Entenderam? Agora vamos mudar aqui o contexto. Eles sabem isso ainda. Coloque na mesma local que vocês colocaram a imagem da Novalgina, coloque assim, ó, Voltaren. Coloque na Voltaren, vai na imagem do Voltaren. Voltaren, vai na imagem. Meu amigo sabe a sua função, pelo amor de Deus, não aqui, né? Quem está escrito? Venda sob pressão. Essa é uma taxa de advertência. O que ela está querendo dizer? O Brasil não funciona, né? Por que funciona em nosso país, né? Era para ser, doutora Clara, assim, ó. Você, se você quer voltar e chegasse na farmácia e apresentasse uma receita. Essa é a regra do jogo. Mas não existe uma fiscalização da Anvisa sobre isso. Então as pessoas acabam conseguindo ter acesso, né, a esses medicamentos tranquilamente sem a pessoa cobrar a apresentação de receita. Mas, porém, todavia, deveria ter. É isso que a Anvisa está falando. Que a nossa agência reguladora, né, sanitária, então deveria ter a presença de uma receita. Você chegaria na farmácia, só mostraria a receita, a pessoa olharia, dispensaria para você não ter receita. Ele não quer requerer a receita, só a apresentação da receita, como se fosse um documento, né? Você apresenta o documento, carta chá, toma o medicamento, chá, beleza? Mas tá lá a tarde. O que essa tarde significa? Opa, esse medicamento, né, ele já exige que o médico faça o diagnóstico, que o médico avalie o paciente realmente para ele poder ter acesso a essa droga. Beleza, crianças? Agora, dentro ainda dos áreas, olha, estamos falando dentro da mesma área de medicamento. Coloque agora aí para mim, por gentileza, celebra. Coloque assim, ó, celebra.
personagem do Celebra lá. Retenção de receita. Venda sob prescrição médica. Só pode ser vendido sob retenção de receita. Olha aí você, as coisas estão mudando, né? Dentro da mesma classe. Então o Celebra é o celecoxib, né? Coloca aqui assim, ó, arcóxia. Arcóxia. A-R-C-O-X. Arcóxia. Colocar arcóxia? Não sei se a gente compra esse medicamento que tem que deixar a segunda aqui de volta a receita. Vocês estão vendo a arcóxia? Olharam? Não está a mesma coisa do Celebra? Por que, pessoal, os dois são a mesma coisa? Porque os dois são coxibs. Eu só estou mostrando para vocês que os coxibs são anti-inflamatórios não esteroidais, seletivos de COX-2, e eles têm uma classificação diferente dos demais AINES não seletivos. Professor, por quê? Porque os efeitos colaterais dos coxibs, gente, são mais graves. A gente está falando de um paciente poder ter um acidente cerebrovascular. Ele tem poder ter um acidente cardiovascular, um dano renal mais grave. Então, a questão da restrição pela visa é maior. Beleza? Então, a gente tem os níveis, aqueles que precisam apresentar a receita e aqueles que devem reter a receita. Se a Clara errar na prescrição, o paciente não consegue tomar o medicamento. Ela tem que fazer a receita certinha. Ela está prescrevendo um coxib. Ela tem que fazer em duas vias. Porque a pessoa vai chegar na farmácia, ela vai apresentar, a farmacêutico vai negar, ele vai carregar o carimbo dele, vai assinar, vai colocar a data, o lote, a validade, o medicamento. Tudo que ele está dispensando, você vai ter que lançar no sistema uma burocracia do inferno. Mas existe essa burocracia do inferno. E aí eu quero que ele falou, o professor vai ter que ter receita, uma receita vai ficar retida. E aí ele dispensa para o paciente a prescrição. Não entra dentro da mesma classe do Roacutan, mas entra dentro da mesma perspectiva. O Roacutan é mais restrito ainda. Por que o Roacutan é mais restrito? Porque o Roacutan, além de ter a receita, além de ser duas vias, ainda precisa levar uma notificação. A notificação é nada mais é do que você atestando, sabendo todos os danos que o medicamento pode causar no seu corpo. Ele pode causar danos musculares, hepáticos, renais, você não pode engravidar teratogênico, papapá. É como se fosse um atestado de óbito, beleza? Quase que desiste de tomar. A minha mãe desistiu, mas passou pra ela parece mais sério. A receita digital, ela é um experimento, né? Está acontecendo, certo? E aí, assim, ela tem a receita Mas, e tipo o assim, site de tomada de certificação da receita. Você valida do mesmo jeito. O farmacêutico entra no validador, e aí ele olha se a receita é verdadeira mesmo. O validador valida, o farmacêutico digita sempre, ele farmacêutico assina. E aí ele vai validar. Ah, mas a receita digital ainda tem muita coisa. Eu estou sabendo o presidente do Cremel, né? Conselho de medicina. Eu acho que a gente não alinhou ainda legal, ainda conselho de farmácia, conselho de medicina, essas coisas. Os médicos estão com muita dúvida, os farmacêuticos estão com muita dúvida. E aí, assim, médico e farmacêutico briga demais. Sabe? Parece que é legal. Briga demais porque assim, é um controle, um faz uma coisa, faz outra. Ele se, aí fica, é muita briga. E aí, quando essas coisas saem, não é muito organizado, aí o médico é bravo porque o farmacêutico não libera, e o farmacêutico fica bravo porque o médico libera a força. E aí é o samba do tributo, né? Beleza? Tá, fechou essa parte? Então, só por que o senhor mostrou isso pra gente? Ó, o que eu quero que vocês tenham atenção agora? Todo mundo atento. Nós temos medicamentos que são classificados de acordo com seus efeitos colaterais e reações adversas. E é por isso que a Anvisa vai classificando. Apesar que eu, é um pensamento peculiar do Goyer, e não de pesquisadores como todo, eu acho assim, que existem muitas controvérsias dentro da Anvisa. E aí o meu amigo, ele vai agora buscar lá nas reações adversas da Lavaldina que a gente colocou. A Lavaldina é o quê, gente? Qual é a taxa da Lavaldina? Ai, beleza. Advertência ou plano do exército? Reações adversas. Chegou lá, reações adversas? Segurança, vai chegar no lugar aí. Agora pode ir para a interação, e ações. Pessoal, só para a gente entender essa parte aqui, vamos lá, pessoal, vamos lá, colega. Reações anafiláticas e anafiláticos 2. O que a dipirona pode causar no paciente? Preste bem atenção. Reações anafiláticas. Raramente a dipirona pode causar reações anafiláticas que, em casos muito raros, podem se tornar graves com risco de vida. Essas reações podem ocorrer mesmo após Novalgina ter sido utilizado previamente em muitas ocasiões, sem complicações. Tipicamente, reações anafiláticas leves manifestam-se na forma de sintomas de pele ou nas mucosas, como prurido, ardor, rubor, urticária, inchaço, dispneia e, menos frequentemente, sintomas gastrointestinais. Essas reações leves podem progredir para formas graves, como urticária generalizada, angioedema grave, até mesmo envolvendo a laringe, broncoespasmo grave, arritmias cardíacas, queda de pressão sanguínea e choque circulatório. Em pacientes com síndrome de asma analgésica, essas reações aparecem tipicamente na forma de ataque asmático.
Aí tem Pode continuar depois. outras reações da pele e mucosa, além de manifestações na pele e das mucosas de reações anafiláticas mencionadas acima, podem ocorrer ocasionalmente erupções fixadas por medicamentos, raramente exantema e, em casos isolados, síndrome de Stevens-Johnson ou síndrome de Leo. Bom, essa síndrome de Johnson, eu quero guardar na cabeça de vocês. Coloquem aí no. Segura aí vocês, doutor. Segura na ponta da agulha aí onde você parou. O restante do pessoal dá uma olhada. Você coloca lá no Google, só síndrome de Steven Johnson. Só para vocês conhecerem. Coloca síndrome de Steven Johnson. Aí você vai nas imagens. Acho que você já está no pato, ou fisiopato, alguma coisa do assim. Steven Johnson. Síndrome de Steven Johnson. É essa aí. Beleza? Então imagina, só toma de pirona e fica desse jeito. Professor, o senhor já viu isso? Né? Eu lembro de uma paciente do século, né? Uma criança. Eu acho que ela tinha 10 anos, ela morreu com síndrome de Steven Johnson, que ela usou de pirona. Imagina, você tem um filho, você tem o seu filho, seu irmãozinho, foi lá, com uma simples de pirona, começou a aparecer, né? Ele começou a usar, o processo dele foi para o hospital. Quando vê, muito pós, por dentro, toda a parte do pós, tudo, fica do jeito que você está vendo na pele, é horrível, né? Nada, só se desenvolveu o síndrome de Steven Johnson, tá? E aí vocês viram, né? Então ele a pirona é um medicamento que sente pressão, é algo novo. Porque se eu quero emocionado, sabe? Eu vi o deputado federal falando assim, ó, são produtos que deveriam estar nos mercados, são inofensivos, sabe? Um médico, esse deputado é médico, gente. Imagina o médico falar um negócio dele. O time me dava repulsa, né? Ele falou que o pirona não vai lá ninguém, paracetamol. Ele falou que até os medicamentos sagrados não deveriam ser vendidos nos supermercados, ele não precisa de médico, porque no Brasil não tem médico, né? Mas assim, né? A gente respira. Continua nossa vida. Vamos lá. O amigo vai continuar por aí, tá? Reações de queda da pressão sanguínea isoladas. Podem ocorrer ocasionalmente após a administração de reações de queda da pressão sanguínea transitórias isoladas. Em casos raros, essas reações apresentam sob a forma de queda acentuada da pressão sanguínea. Reações hematológicas podem desenvolver-se raramente leucopenia. Vamos com calma aí para o pessoal entender. Então, agora, problemas hematológicos que podem acontecer. Primeiro, leucopenia. Então, imagine, você prescreveu uma que do nada, assim, sabe? O seu paciente começa a desaposta aí, tá? Fala de jogo, para 8, aí 4, 3 mil. Cara, você tem que colocar cada uma glicose. Cada um supressor, será que o paciente está com um quadro de glicose? E aí você começa a pensar onde foi, porque você não liga ao medicamento que está usando. Então, leucopenia é queda dos leucócitos. Beleza? Pode continuar. Leucopenia, em casos muito raros, a granulocitose ou trombocitopenia. A granulocitose aumenta os granulócitos, são células brancas, né? Leucócitos. Trombocitopenia, queda das plaquetas. Beleza? Essas reações são consideradas imunológicas e podem ocorrer mesmo após Novalgina ter sido utilizada previamente em muitas ocasiões, sem complicações. A granulocitose pode representar risco de vida. Sinais típicos de granulocitose incluem lesões inflamatórias na mucosa, exemplo, orofaringe, anorretal, genital, inflamação na garganta, febre ou febre mesmo inesperadamente persistente ou recorrente. Entretanto, em pacientes recebendo antibiótico terapia, os sinais típicos de granulocitose podem ser mínimos. A taxa de sedimentação de células vermelhas é extensivamente aumentada, enquanto que o aumento de nódulos linfáticos é tipicamente leve ou ausente. Sinais típicos de trombopenia incluem uma maior tendência para sangramento e aparecimento de manchas vermelhas ou púrpuras na pele e membranas mucosas. Beleza. Vocês viram o pessoal bonito? Na prova vai ter lá. Não é só os diversos medicamentos. Você viu que é uma Bíblia? Né? Qual é o nome de perdão? Qual é o seu nome? Qual é o medicamento que fala assim de perdão? Pirona. O que é granulocitose de perdão? O que é trombocitopenia? Leucopenia? Então, assim, aqui você está prestando atenção. Então, assim, gente, é difícil, né, farmar? Então, se você vai aproveitar, né? Então, vamos prestar atenção. Tá? Vou deixar o WhatsApp para eu acho melhor, porque às vezes ajuda, porque depois eu não vou ficar. Tá certo? Então, ó, essas reações diversas, elas são textos muito grandes. Aí o que a gente precisa fazer? A gente fatiar. Primeiro, entender que isso não acontece com todo mundo. Já pensou que todo mundo está lá com nota, já é simples, vamos estar com os olhos, não tem todo mundo. É uma fatia pequena, são dados que vão sendo levantados aos poucos. Isso a gente chama de farmacovigilância. Por exemplo, hoje eu peguei a Clara Patrícia. Né? Então a gente é Clara lá no hospital, ela prescreve o medicamento do paciente dela, e aí é claro, um pouco de enfermagem, de farmacêutico, alguém identificou que o paciente tem uma reação.
E é grave, ele veio, tá? Nada de ser extremamente estranho. Aí alguém do hospital do segurança do paciente faz um recalque na Anvisa avisando isso. A Anvisa anota e começa a monitorar. Aí vem do hospital de outro colega, vem do hospital de outro colega, vem do hospital de outro colega. Então, aí vários médicos prescreveram medicamentos que citam a mesma situação. Isso passa a ser uma nova informação pública. A bula é identificada. E nisso que a bula é identificada, dependendo das informações que elas vão se convergindo, e aí são muitas vezes danos, graves, situações que podem prejudicar o paciente, muda-se a classificação da tarja de hipertensão. Então, exemplo, os foxídeos não vieram para ser deixados de retenção desse. Ele vieram para ser deixados de comigo de efeitos colaterais. Isso é iniciativa. Se vocês não lembram, a farmacodinâmica eu ofereci para vocês, fármacos para ter precisam ser excessivos. Eles precisam ser seletivos. Eu não falei para vocês que fármacos seletivos estavam um monte de dano no organismo. Só que eu também lembro que eu falei, gente, existem raras exceções. Enquanto nós falarmos de inflamatórios, a gente vai ver a maior exceção dessa, que é uma classe extremamente seletiva que gera os mesmos efeitos colaterais. Porque qual é o comum? O comum é quanto maior a seletividade, menos efeitos colaterais. Se eu tenho um antidepressivo que é seletivo e não é seletivo, quem tem mais efeitos colaterais? Quem não é seletivo. Os seletivos têm menos efeitos colaterais. Esse é a grande regra geral. Só que nas famosas exceções, né, nós temos as exceções na farmacologia. E essa é uma grande exceção. Né? Os foxídeos eles têm bastante efeitos colaterais, graves até, né, comparado com os não seletivos, justamente por isso. E aí as classificações se mudam bastante a questão da classificação. Beleza? Então, ó, pode falar. Professor, assim, por exemplo, já vi artigo de e alguns médicos fazem também. Tipo, ele dá um medicamento, por exemplo, o paciente está no leite, ele dá um medicamento, não é feito, me recomenda, ele dá a vida do perto. Na clínica, não tudo bem, médico, eu vejo assim, na verdade, em algumas situações eu já vi, que eu presenciei, eu vou colocar médico querendo uma interação. Exemplo, o médico prescreveu fluconazol, porque ele sabia que ele interferia na metabolização de outro medicamento e ele queria aumentar a disponibilidade. Ele queria garantir uma potência farmacológica de outro medicamento, ele entrou com o fluconazol simplesmente para ele ser um inibidor enzimático e a partir daí garantir uma melhor vida de outro medicamento. Eu vi já fazendo isso, eu não sou muito fã. Porque como é que você consegue mensurar isso? Medir. Tem um indicador sobre isso. Bem complicado, né? Então, assim, eu não sou muito fã, não. Né? Agora, exemplo. O ácido acetilsalicílico ele é o quê, gente? A classe dele é o quê? A classe do ácido acetilsalicílico. É um inflamatório, isso é legal, né? Ele é endosámico, ele é antidérmico, né? Analgésico e tudo mais. Só que hoje nós utilizamos o ácido acetilsalicílico mais em que área? Na cardiologia, na angiologia, na parte vascular. Você vai ver, ortopedista, parte de fundado, você fica escrevendo uma extra. Médicos que fazem manejo de dor, vai escrever uma extra. Mas na cardiologia você vai ver um monte de cardiologistas utilizando ácido acetilsalicílico como antiplaquetário. Você está entendendo? E lá, quando a gente começou a estudar o ácido acetilsalicílico, essa inibição da agregação plaquetária era um evento adverso no que porque ele diminuiu a probabilidade de ovulação. Porque o que eu busco dele difere por do paciente. Esse processo não funciona, é isso que eu queria. E aí eu tratava como evento adverso. Hoje eu trato com uma finalidade de medicamento. Está vendo como é que as coisas mudam? Você vai, às vezes, utilizar o medicamento, às vezes você muda a perspectiva dele. Então aí hoje a gente acaba indo nesse viés. A gente utiliza mais o ácido acetilsalicílico por essa função. Que em algumas situações ele é maléfica, mas para esse paciente eu quero fazer profilaxia, exemplo, o paciente que teve infarto, isquemia, paciente que tem stent, né? E aí eu utilizo o ponto de agregação plaquetária. E assim, como os pacientes ele aumenta muito o risco de trombose e de coagulação. Aí, por exemplo, assim, só uma coisa assim, você usa o oxígeno no S. Assim, é muito difícil a gente mensurar, né? Medir isso. Mas sim, mas eu tenho outras formas de fazer melhor do que isso. Se eu tenho pró-coagulação, eu tenho substâncias pró-coagulantes. Então eu não preciso do oxígeno para ser um pró-coagulante para agregar plaquetária. Eu uso vitamina. Então eu tenho drogas que fazem melhor do que ficar fazendo essas interações, esse jogo de efeito colateral de um que sobressai e do efeito colateral do outro. Né? A gente sempre tem uma droga que muitas vezes vai fazer isso melhor. Dizendo, se você está lá querendo fazer um equilíbrio entre anticoagulação e pró-coagulação, você tem as duas coisas. Você tem anticoagulação, você tem pró-coagulação. Né? Ah, eu sou o coágulo já está formado, eu não quero nem anticoagulante nem pró-coagulante, eu quero degradar o coágulo. Eu não tenho droga que então sempre a gente tem um medicamento lá. Às vezes a gente não precisa, não. Beleza? E voltando para os AIS, então, ó, preciso saber como é que a gente ação deles, parte de efeitos colaterais e reações diversas, principalmente assim, olha, os não seletivos, eles têm eventos clássicos de efeitos colaterais, danos renais, gástricos, hepáticos, e os foxídeos têm danos bem significativos, cerebrovasculares, cardiovasculares, também renais. Então vocês vão ver que eles têm efeitos colaterais bem pontuais, né, os principais. Agora você vê que o colega leu uma bíblia, né, sobre
uma síndrome de pirona, que a gente acha inofensivos, né? Vocês veem que são muitas coisas. A gente guarda o que é principal, né? Primeiro ponto. Depois, a questão das classificações, de acordo com a estrutura química e de acordo com a seletividade que a gente precisa. E a indicação clínica, né? Eu falei, ó, esse serve mais para isso, esse paciente, essa questão de indicação. E a gente vai ver também mais sobre isso. Depois dos opioides, pessoal. Os opioides que o pessoal até explicou hoje, eu achei muito boa a explicação, porque foi sucinta. Ela me deu uma aula aqui do potássio, depois ele explicou o potássio do cálcio, deu tudo certo, né? No final deu tudo certo. Mas assim, foi uma explicação bem simples e direta, é isso que eu quero mesmo, né? Então ele conseguiu aqui rapidamente mostrar a mecanismo dos opioides. Os opioides nada mais são que drogas que têm receptores específicos, ele deu uma aula para vocês, tá? Que são receptores VIN, kappa, delta e o receptor ORI1, que a gente chama, que foi o último receptor, né, identificado. Os três primeiros foram identificados na década de 60 e o ORI logo agora na década de 90. Então é o receptor mais recente. O receptor principal de opioides é o MI, né? É o receptor MI ou MOR, é que ele chama, é o principal deles. Os receptores opioides são receptores do tipo 2. Quem são os receptores do tipo 2? Ionotrópicos ou metalotrópicos? Metalotrópicos. Eles são acoplados aqui? A proteína G. Ah, professor, então quer dizer que aqui é um receptor que tem acoplado uma proteína G que vai gerar segundos mensageiros, exatamente. Beleza? O medicamento se liga ao receptor, proteína G, ativa segundos mensageiros, e segundos mensageiros interferem sobre os canais de cálcio, impedindo a entrada do cálcio. Cálcio entra, a vesícula de neurotransmissor não é liberada na fenda, o neurotransmissor estatório, exemplo, glutamato, não vai poder gerar uma resposta estatória sobre o neurônio pulsado. Olha que maravilha, né? Muitos medicamentos fazem isso além dos opioides. E o pessoal também das drogas ativantes ensinaram pra gente hoje, né? Fármaco que atua sobre canais de cálcio. Agora são duas coisas bem diferentes. Um opioide, que indiretamente interfere sobre o canal de cálcio, e um fármaco que interfere diretamente sobre o canal de cálcio. O professor não entende. Imagina que eu tenho um receptor, o fármaco se liga nesse receptor, gera uma mensagem intracelular que essa mensagem interfere sobre o canal de cálcio. E outra coisa é o fármaco que se liga direto no canal de cálcio. São coisas diferentes. Tá? Então, o opioide é indiretamente. Porque o opioide não se liga no canal de cálcio. O opioide se liga no receptor MI, que é um receptor acoplado à proteína G, que vai ativar a proteína efetora, que vai ativar um segundo mensageiro. E esse segundo mensageiro vai interferir sobre esse canal. Aí é uma outra coisa. Agora eu tenho um fármaco que se liga direto sobre o canal de cálcio. Ele consegue modular o canal de cálcio. Exemplo que a gente tem, o pessoal ensinou pra gente hoje em dia. Qual foi? Eu aprendi, pessoal, se vocês não aprenderam, não posso fazer nada. Eu prestei atenção na aula deles. Quem é, pessoal? Isso, pregabalina e gabapentina, que são análogos, são duas moléculas muito parecidas, né? A pregabalina e a gabapentina. Essas duas moléculas são usadas na dor neuropática, fibromialgia muito usada na fibromialgia. Gabapentina e pregabalina, beleza? Agem sobre canais de cálcio. E tem outros também, tem um medicamento que não é comum a ação dele, mas é uma ação secundária sobre o canal de cálcio, que é o Rivotril, clonazepam. Clonazepam é sobre o canal de cálcio também. Essa relação diretamente determinar a ação dele na hora de investigação local. Não. Às vezes tem diferenças aí, que tipo de canal de cálcio que é. Nós temos canais de cálcio diferentes, às vezes o que muda entre esses fármacos é qual canal de cálcio que ele consegue modular melhor. Quer dizer, quem aqui já ouviu falar de crise de ausência? Já ouviu falar dessa crise de ausência? O paciente chegou no consultório de vocês com um diagnóstico de crise de ausência. Só não sei nem o que é isso, mas vou tratar. Então, crise de ausência é como se fosse uma condição. Assemelha-se, né, aos pacientes que sofrem de epilepsia, mas não gera aqueles espasmos musculares, né? Não gera só aqueles espasmos, né, queda, nada disso. A pessoa fica atônita. O que é atônita? Eu estou olhando para o doutor lá e eu fiquei aqui 30 segundos e ele está conversando comigo. Não é desatenção, não, tá? A gente já não fosse desatento, não tem isso, não, né? Desatenção, não é nada disso. É a pessoa, realmente, ela está ali, mas o sistema nervoso central fica tão hiperexcitado que ela não consegue gerar uma concentração. Ela fica 30 segundos, 40 segundos, depois ela volta. Aquele tempo ela não lembra nada. Para ela não ficou daquela forma. Mas ela estava lá assim, olhando para a ela estava Então 30 para segundos é muito comum em quem? Crianças. Crianças é muito comum ter 4 crises de ausência. E aí o que a gente precisa? Usar fármacos que agem sobre canais de cálcio tipo dele. Aí só para te dar a resposta, tá? Aí o canal de cálcio, que esses medicamentos que ajudam na crise de ausência, é canal de cálcio tipo T. Clonazepam, valproato, etoxicimida. Aí tem fármacos específicos para esse canal de cálcio específico. Beleza? Então, só para te dar o exemplo. Ele é uma ação secundária do clonazepam, porque ele é um benzodiazepínico, né? O efeito dele mesmo é sobre o cara. Mas dentro dos benzodiazepínicos, o clonazepam tem essa ação secundária. Ele também age no canal de cálcio tipo dele. Por exemplo, eu posso usar Rivotril para crise de ausência, mas não é todos os benzodiazepínicos que servem para crise de ausência. Valproato, o ácido valproico também serve para crise de ausência. Beleza, gente? Show de bola? Então, os opioides, ó lá.
lá, mecanização, meu amigo deu uma aula top, os receptores precisam saber, faltou algumas coisinhas, né? E aí depois eu vou passar para vocês, a gente dá uma coisa, mas eu não sei se vocês já vão olhando. Professor, o que faltou? Ele falou legal lá, ele Bruno dele, sobre os receptores de capa delta. Eu vi que ele colocou até na tabela, mas eles não explicaram, isso é importante. Exemplo, receptor Mi, professor, ele gera que tipo de efeito? Todos são iguais? Não, tem receptor que gera mais euforia, tem receptor que gera mais euforia. Dependendo do opioide, se ele se liga mais em determinado receptor, ele pode ter uma probabilidade maior de parar a carga respiratória. Isso é importante, tá? Essas informações elas são importantes. E aí a gente avalia isso, por exemplo, codeína, como é que ela age mais, né? O tramadol, como é que é a probabilidade dele de efeito, morfina, efeito, oxicodona, efeito. E outra coisa que ele citou também, mas ele só falou assim, olha, eu não coloquei aqui, mas ele falou, e acho que talvez vocês não vão notar, que são os antagonistas, são importantíssimos. Porque vocês viram lá que eles falam em questão do diagnóstico, da diagnose lá, colocar, por exemplo, se eu sei que o paciente se intoxicou com um opioide, ou acidentalmente, ou com droga de abuso, né, utilizando, como eu consigo reverter se eu não conheço o antagonista? Então, o antagonista, gente, ele despeita em prova, né? Existem várias provinhas de concurso, quando cai farmacologia, é isso que o povo gosta de cobrar. Olha, qual droga, se o paciente se intoxicou com isso do quê? Quem é antagonista do fulano? É, pergunta assim, não vai metade de uma linha, pergunta. E aí coloca 5 nomes de medicamento lá, e aí você tem que saber. Quem é antagonista de opioide? Pronto, já fez a pergunta. Aí coloca lá, letra A, fumazenil, letra B, fulano, naloxona. Opa, naloxona, o professor Moreira falou, graças a Deus, professor. Né? Naloxona é o antagonista de opioide. Tem assim, quais são os antagonistas de benzodiazepina? Rivotril, captou, se matar com rivotril, como é que a gente reverte? Fumazenil. Então tem muitos fármacos que têm antagonista. Isso, o médico na urgência, é o salvador da pátria. É a droga que você vai entrar para reverter a ação da outra droga. Você está entendendo? Então é o medicamento, né? Todos os fármacos têm, infelizmente não, né, campeão? E é isso que passa a vida da gente. Mas essas drogas, os benzodiazepínicos e os opioides têm. Então, antagonista de opioide, naloxona. Beleza? É antagonista de opioide. Barbitúrico. Maravilha, essa é uma boa. Né? Barbitúrico não tem antagonismo receptor. Professor. Aí você usa o PH também. Principalmente especial para ver tá? A gente acelera a depuração. Aí a gente não consegue dar no receptor e deslocar o barbitúrico do receptor. Não consegue. É porque realmente você tem uma droga para competir com ele. Ele vai se ligar, mas aí não tem ninguém para competir com ele para deslocar ele. Né? Exemplo, fenobarbital, chopital, são rápidos. Né? Gardenal, é famoso gardenal. Não tem antagonista de receptor. Certo? Fechou a naloxona, não tá? Outra situação importante também que o colega não colocou, mas é importante. Nós temos duas situações distintas. Uma coisa é a pessoa se intoxicar, com overdose, intoxicação. Esse é o ponto. Então, se eu coloco um paciente, sabe, imagina um caso muito, paciente, tá na balada, não sei o que, foi lá, uma amiga, não sei o que pra ele foi lá limpar, capotou, foi parar na UPA, o médico avaliou, veio como que era overdose de opioide. E aí a gente rola no lista pra falar, não faz isso. Né? Então, o senhor já falou que é uma overdose de opioide. Qual é o manejo melhor manejo farmacológico? A manejo de opioide. Parabéns, 4 anos, Deus abençoe. Beleza? Agora existe outra pergunta diferente, tá? Que a gente tem que tomar cuidado. Imagina que eu tenho um paciente que está em um momento de tratamento. E aí o paciente que está em tratamento para que ele possa fazer desintoxicação do vício que ele tem de opioide. Aí é outra coisa. Eu não vou usar um corredor de opioide, tá? Eu vou utilizar um opioide para ele. Eu vou dar a droga para ele. Eu sou como assim, pelo amor de Deus, a gente quer que o cara saia do vício. E você vai dar o que está viciando o paciente sim. Eu vou dar oferta para ele um opioide, mas um opioide que eu consigo fazer manejo. Exemplo, eu entro com uma dose X e aí eu estabilizo o cara, ele sai da de abstinência. Né? Porque eu estou ofertando para ele o corpo dele quer. Mas aí eu começo a tirar gradativamente, começo a fazer isso para que o organismo dele consiga, né, o sistema nervoso central dele consiga modular sem a presença daquela droga, principalmente naquelas concentrações. Quem normalmente a gente utiliza? A metabona. A metabona é o fármaco que normalmente a gente utiliza para promover essa concentração por opioide. E a metabona é um opioide, beleza? E aí a gente faz esse desmame com ela. Vai de uma concentração X até a retirada total dela. Na hora que você consegue retirar e o paciente consegue conviver sem, é o momento que a gente conseguiu fazer um bom tratamento aí do paciente que tinha vício em opioides. Os Estados Unidos, eu falei para vocês, né? Está na grande crise dos opioides. Os Estados Unidos está um caos, né, em relação ao opioides. O que mais tem nas ruas dos Estados Unidos é opioides sintéticos. Né? Então, moradores de rua tudo viciado. É porque assim, ó, se você simplesmente fala assim, ó, o cara que passou 5 anos da vida dele usando heroína. Aí você fala simplesmente assim, ó, vou te amarrar aqui, meu filho, agora você vai ficar sem heroína. Tá, o cara vai ter que aí vai ficar agitado, vai ficar sudorese, você pensar que esse
respiratória, vai, né? Então ele vai entrar em crise. Aí o que acontece? É oferta a droga para tirar o paciente da crise. E aí você faz uma retirada gradativa, não uma. Vou te dar um outro exemplo que talvez também te ajude. O pessoal tem o pessoal isso, opioide. Aí a pessoa já está usando há muito tempo. Aí você vai fazer uma descarga de todo mundo, ou pensa com a metadona. Na hora que o opioide está usando, você coloca, é isso? Com a metadona. Você não vai defender muito potente. Fentanilo é um dos opioides mais potentes que existe. Todo mundo conhece morfina. Fala se eu sou morfina. Esse curso de morfina é muito comentado. Todo mundo conhece morfina, conhece? Como a gente trata a morfina? Com um opioide forte ou fraco? Forte, não é isso? A morfina é um opioide forte. Pode estar. Realmente ela está na classe opioide forte. Qual que é a comparação de potência da morfina com a fentanilo? Vocês acham? Comparação de potência. A fentanilo é 200 vezes mais potente que a morfina. Absurdo, né, gente? Imagina, eu estou falando de uma droga potente e eu falo que uma outra é 200, 100 vezes mais potente que a outra. Né? Então, é outra, né, potência. Por isso que a fentanilo a gente usa o que no hospital? É para quê? Para que vocês usam fentanilo no hospital? Sedar o paciente. Ela é tão potente que ela consegue sedar o paciente. Ela é uma droga adjuvante importantíssima na sedação. Na pandemia, fentanilo era ouro, né? Ficou em falta a fentanilo, tanto que a gente utilizou fentanilo e gasolante, misericórdia, utilizou a rodo no hospital. Fala, doutora Clara. Ah, beleza. Fechou? Essa parte, entenderam? Anotar a metadona, naloxona, mecanismo de ação maligno deu uma aula, né? Fala dos canais de potássio e dos canais de cálcio. O cálcio, o canal abre ou fecha, pessoal? O de potássio abre ou fecha? Potássio sai ou entra? Certo? Professor, justamente isso aí. Quando eu falo que ele também configurou o canal de cálcio, e eu vejo lá, por exemplo, vai ser todo o verso de, sei lá, atendimento inferior, por exemplo. Eu vou falar de um canal de cálcio específico. Sim. Cara, isso aí é diferente do livro que tem que falar também. Pessoal, essa pergunta dele é bem interessante. Foge um pouco aos canais que a gente está falando aqui, mas tem alguns medicamentos, e nós vamos conversar sobre eles ainda. Acho que na M3. Sistema cardiovascular. Não sei se vai ser de muito detalhe. Quando a gente vai falar de N3 lá, sistema cardiovascular, vamos falar de fármacos que atuam sobre canais de cálcio, mas aí não pensando em neurônio, a gente vai pensar em musculatura, porque aí a gente está falando de fármacos, de mecanismo iônico relacionado à contração cardíaca e questão de vasodilatação com vasoconstrição. Aí tem uma classe lá que nós chamamos de antagonista dos canais de cálcio, são os antiarrítmicos de classe 4. Eles causam edema alveolar, tá, campeão? É isso, mas não precisa colocando, tá? É um evento que muitas vezes tem muitos médicos que, às vezes, negligenciam isso aí, tá? E nem sabem que isso acontece, isso aí, porque muita literatura não traz. Isso aí é uma... Eu não esqueci o nome do artigo, dos pesquisadores desse artigo, foi algo recente, que eles trouxeram essa evidência, porque não se entendia muito bem, porque o nondipino, o efetivino, o nondipino causava isso, tá? E é até grave, tá? Esse edema. E aí não tem muito o que fazer, não. Você retira a droga, tem gente que quer usar diurético para inverter, mas às vezes não é muito interessante. Tá? Tem que ver se justifica usar ou não fármaco para a condição. O paciente fica com edema. Edema amarelado é como se fosse uma. Você começa a fazer extravasamento de água e ela fica questão intersticial. Tá? Não sei se era isso que você perguntou, mas é o que eu consigo relacionar. Tá? O professor Thiago, nas aulas dele, né, que é um grande farmacologista, ele sempre cita isso aí. Tá? É um artigo, se eu não me engano, não sei se é da UTA, Universidade da Califórnia, os autores conseguem identificar isso aí. Beleza aqui? O opioide morreu? Então, ó, na mesma coisa lá dos mecanismo de ação, a diferença entre eles, os receptores que eles se ligam, a diferença de ação de disforia e euforia, né, que eles interferem entre si, tá? A questão de indicação clínica, vocês viram que o pessoal mostrou na escala, opioides fracos, mais para dor moderada, opioide forte, uma dor mais intensa, tá? Então aquelas classificações lá, tudo bonitinho. Drogas adjuvantes, eu vou dar uma pincelada para vocês também nas próximas aulas, que eu quero e que eu não quero. A gente não vai falar agora de antidepressivos tricíclicos, de inibidores seletivos de recaptação de serotonina, né, dos antagonistas de receptor de canais de cálcio lá, pregabalina, gabapentina, a gente não vai entrar em tudo isso agora. Né? Vai ter um momento que a gente vai falar disso mais claro. Mas nós vamos falar de uns que eles não falaram. Né? O pessoal não comentou. Exemplo, triptamos da enxaqueca, derivados do centeio verbote da enxaqueca, da colchicina do paciente que tem dor articular, questão do ácido úrico. Esses aí a gente vai comentar. Tá? E eu vou, na próxima aula, colocar isso aí bonitinho, beleza? Ficou claro, gente? Alguma pergunta? Ficou claro, hein? Ficou tranquilo? Tá? Não faltem na próxima aula, que acho que ela vai ser legal. Porque a gente vai ter um bom direcionamento de pequenos casos de como a gente vai resolver determinado. E possa ser que Deus ilumine que caia alguma coisa dessa prova, né? E aí já ajuda bastante, beleza? Então não falta, gente. Perguntaram se foram as próximas aulas. Basicamente esse é o último tema, a gente conseguiu andar bem. Então, mas eu não vou inflar, eu vou ficar colocando mais tempo. Tá? Então a intenção é que na próxima aula a gente consiga ver isso mais na prática. Tá? E basicamente a gente fecha. A gente fecha isso aqui, tá? Professor, na próxima semana a gente vai trabalhar alguns artigos e eu já vou trabalhar em seguida de revisão.
todos eles mandam mensagem pro time. Aí eu falei pro Tadeu o seguinte: na próxima semana, na segunda-feira, lembra que a gente deixou uma aula? Eu gostaria de usar a segunda-feira, se vocês não tiverem aula. Porque você não vai dar aula certinho, a gente vai ter aula segunda, na quarta e na sexta. É porque na segunda, quarta e sexta a gente vai fechar praticamente. Na outra semana, aí sim eu tenho um evento. Então, como a gente já consegue antecipar, já fica praticamente revisado. E a gente precisa correr final. A gente vai ter semana que vem toda para revisar, não vamos introduzir no assunto, e eu vou conseguir assim, tirar todas as dúvidas e tal. Professor, mas se na outra semana a gente não tiver aula, a gente ficar com dúvidas. Se na semana de prova, se vocês quiserem encaixar um dia para fazer uma nova revisão, eu falo, eu não tenho problema em relação a isso. Sempre que vocês precisarem de mim, é só gritar e eu vou ajudar vocês. É igual eu falei, gente, ó, até o momento da prova, eu sou 100% para ajudar. Eu sou do céu, misericórdia. A gente ficou 10 dias sem receber o senhor, eu tô sentindo falta. Eu preciso te ver para jogar as coisas farmácia. A gente marca a aula, a gente faz uma nova revisão, traz as questões e aí a gente tira as dúvidas de novo, não tem problema não, tá? Então vocês fiquem aí, né? Na dentro da semana. Eu não vou marcar aula na semana de prova, eu sei que eu vou para vocês. Mas se vocês fizerem a revisão 2, 3 dias da prova, eu nem sei que dia vai ser. A gente consegue fazer, não tem problema não, tá? A gente consegue fazer muito bem. Fica na segunda temporada. Isso, vai ser 6 dias de hoje. Aí semana que vem é isso. A gente fazer a revisão, vamos trabalhar com os artigos. Basicamente, afunilar o que eu quero. Eu vou trazer só coisa que é para assim, para a prova mesmo. Aquela atividade que o senhor mandou é o quê? A atividade que a gente fez a apresentação, e ela vai lá com o Slide, professor? é só um pouco, né?